jeito. O celular toca, você vai atender. Eu espero que seja Deus que te chamou. E outros entram mastigando. E o jejum sagrado? Nós temos 1 hora de jejum sagrado. Que é para a gente não comer nada, para poder receber o corpo de Cristo em nós e para que o nosso espírito absorva a força espiritual que vem da Eucaristia. Os meninos, tem meninos comendo aqui na igreja, deixar o saco cheio de coisa. Comendo. Brinquedo. Aí vocês me falam, como é que vai ser a educação dos filhos de vocês? O que é que vai sobrar? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Não é porque eu quero ser chato, não, gente. A minha única intenção nisso tudo aqui é que um dia, daqui no máximo 50, 60 anos, 70 anos, vamos colocar assim, para os que são já mais velhos da minha idade, que a gente esteja lá no céu e olhe para trás e veja que as gerações continuam, os filhos dos filhos de vocês vão estar aqui fazendo o que todos já fizeram para alcançar também eles a salvação. Esse é o meu único desejo. Não é de ser chato, não é de pegar no pé de ninguém, não é disso, não é daquilo, mas se alguém não disser alguma coisa, o povo perde a noção. A sociedade aí está louca. E não vai ficar nada melhor. Não vai ficar nada melhor. Você já viu coisas mais horríveis do que essas que têm acontecido nesses últimos 10 anos? Já? Não. Eu não sou tão velho, mas eu nunca tinha visto o mundo tão virado do jeito que está. Alguma coisa grande vai acontecer. Então a gente tem que se preparar. Não é para ninguém andar com medo de nada, mas o sagrado banalizado, a fé desprezada. Deus não existe. Aqui nessa sociedade, na escola pública, o nome de Deus não pode ser falado. O que você acha que vai virar disso? O Brasil segue a mesma coisa como se os Estados Unidos fossem, não é de Deus. Fica seguindo tudo que copia daqui. É uma vergonha nacional, uma falta de identidade sem tamanho. Né? Então, meus irmãos, tudo isso constitui uma necessidade que nós temos desse Jesus Salvador. Olha a situação que nós estamos vivendo no mundo, no descaso com a fé, com o sagrado, com Deus, com o seu corpo, com o seu sangue, com o sacramento, com o perdão dos pecados, com a absolução, com a graça de Deus, fica tudo banalizado. Vamos ver o que é uma remissão dos pecados. O que nós precisamos fazer? Se nós tivermos a consciência plena que nós precisamos de Cristo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer atos de remissão pelos nossos pecados. Que não é uma coisa nova, não, que vem lá do Antigo Testamento. Remissão dos pecados. Nós somos vencidos pelos pecados. Sim, somos muitas vezes, porque enquanto nós estivermos no mundo, vai acontecer coisas que não eram para acontecer. Mas aí é onde entra a necessidade de uma consciência de remissão dos meus pecados. Eu lembro quando eu me tornei coroinha da igreja. Aí eu, todo dia, às 4h15 da tarde, minha mãe dizia, vai para a igreja. E toca o sino da missa. 4h30, eu tinha que tocar o sino, e 4:45, todo santo dia. Não tinha questão de dizer assim, não é só não vai, não. Não, eu vou no domingo, que hoje eu não posso, estou trabalhando. Tem alguém que paga as contas de casa. Meu pai falava a mesma coisa, vai para a igreja e bate o sino e não questiona. Eu ia. E o que eu via lá na igreja? Via grupos de oração, pessoas ali de joelhos, o grupo de oração, o grupo do Sagrado Coração, a devoção à Nossa Senhora, e eles ofereciam sacrifícios, orações, em reparação pelos pecados deles e pelos pecados da humanidade. Aqui nós temos um movimento muito bonito aqui, que é o Santuário da Divina Misericórdia aqui em Stockbridge, Massachusetts.
Lindo aqui. Reparação pelos nossos pecados. São Faustino. E as velhinhas estavam ali, os homens, no domingo, sábado à tarde, tinha um grupo de jovens que fazia reparação pelos seus pecados. Que é uma coisa totalmente bíblica. Hoje as pessoas dizem, isso é beatice. Vai virar beata de igreja. Vai. A beata vai para o céu e tu vai para onde? Romanos 7, vamos ver o que é isso aí. Romanos 7 nos fala justamente sobre a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Carta aos Romanos, capítulo 7. A necessidade de nós redimirmos os nossos pecados. Romanos 7, capítulo 7, versículo 14. No versículo 14 nos fala: sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-los. As boas intenções. Santa Teresa de Ávila falou: o inferno está cheio de boas intenções. Teresa de Ávila, uma das grandes místicas da igreja, e numa de suas visões do inferno, olha para vocês verem como é que a coisa não é fácil. Ela disse que viu no inferno, dos muros do inferno, Litras. Ser padre não lhe garante a salvação. Ser batizado não te garante a salvação. Ser bispo não garante a salvação. Não garante. Só quem salva é Cristo. A preponência, a arrogância, a falta da necessidade de reparação pelos nossos pecados nos leva para lá. E não é para viver uma teologia do medo, não. Muito pelo contrário. É para viver uma teologia da alegria de ser salvos em Cristo. Aí, nisso consiste a nossa liberdade. Ser salvos em Cristo. O Papa foi perguntado o seguinte: mas Santo Padre, esse negócio de purgatório, isso não é teologia antiga, não? Por que isso não acaba com isso? Aí a resposta do Santo Padre foi o seguinte: você acha na mesa do banquete de silêncio, Deus vai colocar o criminoso e a sua vítima face a face, sem reparação e sem justiça divina? O purgatório é uma graça de Deus, é o último recurso de Deus para salvar a pobre alma. O último recurso. E o pior é que o São Padre tirasse, não imagina. Deus está dando uma chance para a gente, e o cara já vai lá, as pessoas vão lá e vamos acabar com isso. Nem que a gente queira acabar, não tem como acabar. O purgatório nada mais é do que um tempo de graça. Pelo menos quem chegou lá, quem chegar lá, sabe que não vai voltar. É dali para frente. Agora você pode passar ali muitos séculos e séculos e séculos. Por quê? Porque lá no céu não existe sombras e dúvidas. Não existe falta de reconciliação. Não existe falta de remissão. No céu, nós seremos um com Deus. Por isso, que culpa, que mancha, não entra lá. Agora tem uns que vão direto para o céu também.
tem uns que vão direto para o céu. É possível. É possível. Primeira carta de João, ele fala: trabalhai pela vossa salvação com fervor e tremor. Buscai conhecer a Deus. Crescei na misericórdia de Deus. Façam reparação pelos vossos pecados. Uma das minhas orações preferidas é, quando eu ofereço o sacrifício da missa, é por aquelas pessoas que me pediram orações e como um ato de reparação pelos meus pecados cometidos contra o coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Que a misericórdia de Deus me abrace, me dê forças para seguir adiante. Eu tenho que fazer reparação pelos meus pecados. E como é que eu posso reparar os meus pecados? Se não através da caridade, se não através da minha doação. Não é dado supérfluo, não. Porque muitas vezes nós queremos dar para os outros aquilo que a gente não quer mais. Né? Isso não constitui nada para Deus. Agora faz um sacrifício que vale, que move o coração de Deus. Aí sim. Estava todo mundo lá no templo fazendo as suas grandes oferendas, quantidades imensas de dinheiro para as pessoas ricas e famosas. Eu vi uma velhinha com uma moedinha. E Jesus estava lá. Ela chegou lá com toda a simplicidade dela, com todo o sacrifício, talvez era a única coisa que ela tinha para viver, colocou aquela moeda no templo. E Jesus falou para os discípulos: eu vos garanto que essa doou mais do que qualquer um dos outros. A gente vai dar na hora do ofertório, a gente vai fazer uma oferta para Deus, a gente pega a nota mais suja de $1 que tem para dar na coleta. E não é para a igreja pedir dinheiro, não. É a importância que nós damos às coisas sagradas. Eu falo constantemente: lugar de devolução do dízimo é no templo sagrado. Tem gente que vem devolver o dízimo aqui. Aqui não é lugar de devolução, isso aqui não é sagrado. Está sagrado hoje porque o Cristo está aqui. O corpo do Senhor está aqui. Aí está sagrado. Mas o templo sagrado é lá na casa de Deus. Né? E devolução do dízimo, a nossa oferta não é do supérfluo que a gente tem. Vai ser o último que eu vou dar para Deus. Quando eu era católico, muita gente fala, não é, eu já falei mais de 1000 vezes, devolução do dízimo é quando você vai à missa. A pessoa acha que pagar o dízimo e ir à missa resolveu o problema dela. Sinto muito, filho. Guarde o seu dinheirinho lá e no dia que você tiver vergonha na cara, você vai lá na igreja. Devolve o seu dízimo e participa da Santa Missa, porque o dinheiro, sem você participar da missa, muito obrigado, guarde no seu bolso. Não é dinheiro, é a sua alma, é você e Deus, é a sua salvação, é aceitar na sua vida o poder de Cristo Salvador, é aceitar Jesus Cristo. Mas eu devolvo meu dízimo. Eu nunca te vi na igreja. Nunca te vi na igreja. Eu prefiro pedir esmola do que receber o dinheiro do dízimo das pessoas que não vão na Santa Missa. Porque o dízimo é sagrado. E com isso a gente não brinca. Então, se você pensa em ficar devolvendo dízimo e não ir à igreja e acha que está comprando com isso a sua salvação, a partir de hoje você pode guardar seu chequezinho lá, porque isso não vai para lugar nenhum. Na hora da morte não vai ter um jato que vai te levar lá no céu, não. Não tem, não existe. Mas é duro falar da verdade, das verdades da escatologia, que são as verdades finais. Mas não tem como falar de Jesus Salvador se a gente não falar no mar de dor que nós estamos vivendo nesse mundo. Essas são as realidades que clamam a Deus hoje. Mas aí vem a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus é infinita, tão infinita que dá ali para nós um purgatório da vida como último recurso. Mesmo aqueles que estão lá na beirinha do inferno, Deus vai puxando devagarzinho. Você vai reparando em seus pecados através das orações dos que ficam. Por que existem almas que estão no purgatório há séculos dos séculos? Porque não tem ninguém para rezar por elas.
E há almas que precisam de um sacrifício, ou da reparação de uma árvore. E não encontram ninguém para fazer. Nas montanhas da Suíça, uma senhora chamada Maria Sima, ela recebeu um ministério, ela via as almas. E todas que vinham até ela, ela nunca, ela não podia cobrar nada de ninguém por isso. Porque no dia que ela cobrasse, o ministério dela caía por terra. E todas as almas que vinham, a única coisa que pediam para ela era, às vezes ela tinha que passar a noite em adoração no templo, porque a pessoa desrespeitou o templo sagrado. Às vezes ela tinha que receber a comunhão de joelho, porque aquela alma tinha desrespeitado a Sagrada Comunhão. Ela teve uma vez no Natal que teve que passar uma semana de joelho, porque uma alma pediu para ela, senão ela não saía do lá, do purgatório. Porque ela desrespeitou grandemente, fez como é que chama? Zombaria do presépio sagrado. Não fazendo. Não, a gente não vai saber. A gente não vai saber. A oração da igreja, vocês já viram que a oração da igreja é incessante pelos nossos irmãos falecidos. Vocês já viram isso? Toda Santa Missa. Além de ter as intenções que nós mencionamos ali na missa, nominalmente por aquelas pessoas que morreram, nós ainda assim na oração eucarística, antes da Sagrada Comunhão, lembrai-vos, ó Pai, de todos os nossos irmãos e irmãs que já partiram para a casa do Pai. Acolhei a eles e concedei-lhes, Senhor, o perdão das suas faltas. A oração incessante da igreja pelos que já morreram. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Outras pessoas também pedem por essa intenção. Então, eis aí a necessidade de nós fazermos bom uso da misericórdia de Deus. Vamos ver qual é o coração de Deus para o pecador. Vamos ver. É uma das passagens mais bonitas que eu acho na Sagrada Escritura aqui. A mulher adúltera. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Capítulo 8, versículos de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poder acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse, como eles insistissem, Jesus ergueu-se e disse, e não deve ter levantado nada feliz, amigo. Jesus ergueu-se e disse, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher.